atividade, a forma principal do Senhor. Glória a Deus, estamos aqui para mais uma noite de estudo da palavra de Deus, noite de estudo, em nome de Jesus. Abra as nossas Bíblias no Salmo de número 24, Salmo 24, verso 1. Salmos 24, verso 1 apenas, da palavra do Eterno. Amém? Amém. Diz assim na palavra de Deus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou repetir: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, nós vimos que a palavra nos diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ou seja, o mundo que nós vivemos pertence a Deus e todos que nele habitam. Eu quero falar nessa noite sobre esta palavra, mundo. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo que vivemos? O que a Bíblia nos ensina sobre este mundo, a nossa relação com este mundo, a relação do Senhor com este mundo, a relação do próprio Satanás com este mundo? O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo? É isso que eu quero falar nessa noite. A palavra-chave do meu estudo é mundo, e é isso que eu quero usar nessa noite. A primeira coisa que nós temos que aprender, que a Bíblia nos ensina sobre o mundo, é em relação a nós, o que nós não podemos em relação a este mundo. A primeira coisa que nós não podemos está em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, aonde a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeira coisa que nós não podemos, como igreja, em relação a este mundo, não podemos nos conformar com este mundo. Nós sabemos que o mundo a qual nós vivemos não é o mesmo do que há 30, 40, 50 anos atrás. Já não existe aquela inocência que existia há décadas passadas, não existe hoje. E tem coisas que no mundo passado que nós vivemos hoje era algo, vamos dizer assim, errado, e hoje passou a ser certo. Então, amados, nós não podemos nos conformar com este mundo, significa com as mudanças que vem acontecendo neste mundo. Quando as coisas que nós aprendemos que era errada e hoje é normal, ou até mesmo certa. Porque hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. O que era errado hoje é certo, né? O que antes não podia, agora pode. Então é as coisas que nós estamos vivendo. Com certeza, quando você era criança, um monte de coisa você não podia fazer. Seus pais diziam: não pode, isso é errado. E hoje a gente vê, irmãos, as crianças, adolescentes, jovens, fazendo como se fosse algo normal. Então, a primeira coisa que nós não podemos, que a Bíblia nos ensina sobre o mundo, é nos conformar com ele. Ele teve mudanças, haverá mais mudanças ainda, né? Mais mudanças ainda. Como a gente está vendo, se você não está vendo, deixa eu avisar você. Eles estão querendo de qualquer jeito acabar com esse negócio de menino, menina,
Entendeu? A criança que vai decidir se é menino, se é menina. Eles querem acabar com esse negócio de banheiro masculino e feminino. Isso é uma ofensa. É uma ofensa, né? Eles querem fazer um único banheiro, tanto meninos como meninas podem usar. Ou, se tiver lá um banheiro que as meninas usam, os meninos, se achar que são meninas, podem usar o meu banheiro. Então, são coisas que o mundo quer implantar. A gente já está vivendo transformações e vai viver coisa pior ainda até Jesus voltar. Até quanto mais perto tiver de Jesus voltar, pior serão as transformações desse mundo. Mas eu vi hoje que no Rio de Janeiro, vai até um vereador de lá, que na certidão de nascimento já está podendo sexo masculino, feminino, e tem um outro lá. Falou o nome, agora eu não lembro, mas já está podendo, no Rio de Janeiro já está podendo escolher os pais. Sim, entendeu? Essa coisa está acontecendo. É no Rio, em outros países, entendeu? Então, amados, é as coisas que estão acontecendo. E nós, como igreja, é o mundo, irmãos. O mundo é assim. Tem crente que ainda fala assim: mas hoje o mundo é assim, as coisas mudaram. Lógico que mudaram. Mas o que continuava errado, o que era errado, continua errado. O que a palavra condenava, continua condenando. O que a palavra diz que não pode, continua dizendo que não pode. Então o mundo pode estar mudando, mas não pode esquecer de uma coisa: que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nele não há sombra de variações. Ou seja, as coisas mudam, mas Deus não muda. E a palavra dele também é imutável. Entendeu? Então, até da Bíblia estão querendo tirar algumas palavras da Bíblia que ofenda, né? Então, estão querendo tirar algumas classes de pessoas que ofendem, estão querendo mudar, ou mudar o jeito, a expressão da palavra. Então, mas nós como igreja não podemos nos conformar. Segundo, não podemos, amados, de maneira nenhuma sermos amigos do mundo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4: aquele que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É aquele que quer estar na igreja, mas quer ser amigo de todo mundo. Não entendi, pastor? É aqueles que estão na igreja, mas ele quer agradar todo mundo, de dentro e de fora da igreja. Se é para ser luz, ele é luz, mas se precisar ser um pouquinho de treva, para estar em comunhão com todo mundo, ele está em treva também. Então, nós não podemos amar o mundo. Ter amizade com o mundo. Porque amizade com o mundo, ser amigo do mundo, é ser inimigo de Deus. Olha só, a relação de Deus conosco, Deus não aceita que nós sejamos amigos dele e amigo do mundo. Se você quiser ser amigo do mundo, foi a sua escolha. Mas a Bíblia deixa claro que você será inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Você pode pensar nisso? Ser inimigo de Deus? Pois eu vou dizer para você: tem gente, por não conhecer a Bíblia, é amigo de todo mundo, mas não é de Deus. E até tem gente que conhece a Bíblia, mas acha que não faz mal ser amigo do mundo e acha que é amigo de Deus também. Mas não, irmãos. Para ser amigo de Deus, não pode ser amigo do mundo. Então, primeira coisa que não podemos é nos conformar. Deixa eu correr, porque é muita coisa. Segunda coisa, não podemos ter amizade com o mundo. E a terceira coisa que nós não podemos, que a Bíblia nos ensina sobre o mundo, amados, está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 19, aonde a Bíblia fala sobre a parábola do semeador, né? A Bíblia fala sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear a semente, semeou uma semente, caiu entre as pedras, semeou outra semente, caiu na beira do caminho, semeou uma semente, caiu entre os espinhos, e semeou uma semente, caiu em boa terra. E depois Jesus vai explicando essa parábola para os seus discípulos, revelando ela, e quando chega na dos espinhos, ele explica o que é. Que ele fala que a semente que foi semeada entre os espinhos, ela cresceu, mas os espinhos a sufocaram e ela morreu. E ele vai explicar o que é esses espinhos. Marcos capítulo 4, versículo 19.
Eu vou ler o 18 só para você entender. E outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Ouvem a palavra. Se ouvem a palavra, estão na igreja. Mas os cuidados do mundo, os cuidados com as coisas do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, então sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Está entendendo? Então, a terceira coisa que nós não podemos, que a Bíblia nos ensina sobre o mundo, amados, é ficarmos agarrados aos cuidados deste mundo. Ou seja, os cuidados desse mundo, a Bíblia diz aqui, a sedução às riquezas, cobiça e assim por diante. Às vezes as pessoas estão, amados, querendo ter tudo que este mundo tem para oferecer. Só que em vez de cuidar da sua salvação, cuidar da sua alma, cuidar da sua vida espiritual, não, está só com os cuidados deste mundo, só com as seduções deste mundo. Por isso, irmãos, que muitas vezes o mundo está aí, expondo aquilo que tem de bom para oferecer. E o que é bom não quer dizer que, amados, vai ser bom para sempre. Porque a gente sabe que até aquilo que no mundo, que todo mundo quer ter, hoje quer ter, amanhã já saiu de moda e já não querem mais. Entendeu? Lança um celular novo aí, né? Celular, não sei o que, número tal. Todo mundo quer ter. Mas de repente, amados, aquilo ali já mudou, já pareceu melhor. As pessoas não querem mais aquele, quer ter o outro. Ou seja, são as seduções, e isto vai envolvendo as pessoas e vai sufocando a palavra que elas estão ouvindo, e o cuidado do mundo e das coisas que o mundo tem para seduzir e que nos leva muitas vezes a cobiçar e desejar, acabam nos sufocando a palavra e matando a palavra, e a semente que nós foi semeada acaba morrendo. Então, amados, nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos ter amizade com este mundo, e não podemos que os cuidados desse mundo sufoquem a palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que trabalha tanto, luta para ter as coisas, mas está esquecendo do principal, que é cuidar da vida eterna. Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar. A gente precisa trabalhar para sobreviver, para pagar aluguel, para comprar comida, para comprar roupa, tudo isso é justo. Mas nós não podemos substituir. É verdade. Não podemos esquecer que assim como o nosso corpo precisa de uma roupa nova, a gente precisa para se sentir bem, assim como você precisa de uma coisa gostosa para comer, assim como você precisa de um teto para morar, assim como você precisa dar um presente para um filho, você precisa ter garantido a sua salvação no céu. Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, tudo isso vai terminar. Então, não deixe que os cuidados do mundo sufoquem a palavra, que são as seduções, a cobiça pelas coisas deste mundo. Amém? Amém. E número 4, não podemos, ainda continua na palavra, não podemos. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo está lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem do que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, a quarta coisa que nós não podemos, que a Bíblia nos ensina sobre o mundo, é amar o mundo. Não podemos nos conformar, não podemos ter amizade com o mundo, não podemos. Não podemos. Não podemos deixar que os cuidados do mundo sufoquem a palavra. E não podemos amar o mundo. E nem o que o mundo há.
As pessoas, irmãos, parece que amam mais o mundo do que o céu que está lhe esperando. Às vezes eu fico em dúvida se a pessoa realmente quer ir para o céu, porque o mundo faz uma proposta, o mundo oferece alguma coisa, a pessoa troca a oportunidade de se preparar para ir para o céu pelaquilo que o mundo ofereceu. Então nós não temos que amar o mundo. Amar significa ter afeição. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Já pensou? Quando que eu amo o mundo? É quando você ama as coisas que o mundo te oferece. É verdade. Tem gente que até conta como se fosse passado, mas você vê o presente nos olhos. Eu adorava ir num bar. Chega a brilhar os olhos quando está falando. Ou seja, continua amando. Não está fazendo porque não quer ser acusado, mas continua amando. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Amém? Amém. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 28, assim está escrito. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aqueles que são. Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. O que significa isso? Quem é as coisas loucas? Quem é as coisas fracas? Quem é as coisas vis deste mundo? Quem são aqueles que não são? São eu e você. Deus nos escolheu deste mundo. E não escolheu porque nós éramos os melhores. Me desculpe o que eu vou dizer para você. Deus escolheu os piores. Por isso que eu não gosto de julgamento dentro da igreja. Quando vem dizer para mim que igreja é comparar a igreja com o tribunal, nós estamos lascados. Se nós for comparar a igreja com o tribunal. Aqui dentro estão os piores. Pode até ter um curso superior, pode até ser alguém, mas vai ver a história dele. Vai ver a lama de onde veio. Entendeu? Então a Bíblia deixa claro que Deus escolheu nós do mundo e não escolheu os melhores. Ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Aleluia. Ele escolheu as coisas vis e desprezíveis, aqueles que não são, para aniquilar aqueles que são. E tem um motivo para isso: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, nós não temos do que nos gloriar a não ser em Cristo. Nós não temos do que nos gloriar a não ser pela oportunidade que Deus nos deu. Ou seja, eu não tenho do que me gloriar, porque eu não era, mas Ele me escolheu. Eu não sabia, mas foi Ele que me ensinou. Então Ele nos escolheu deste mundo, que nós não podemos nos conformar com Ele, que nós não podemos ter amizade, que nós não podemos deixar os cuidados desse mundo sufocar a palavra, que nós não podemos amar. Fomos escolhidos deste mundo, e não os melhores, os piores. Não os mais fortes, os mais fracos.
com um propósito, com objetivos. Qual é, pastor? Mateus 5,14. Para que nós sejamos a luz deste mundo. Vós sois a luz deste mundo. Aleluia. Deus nos escolheu para brilhar neste mundo. Deus nos escolheu, amados, para este mundo que está em trevas, vejam a luz de Cristo em nossa vida. Então, Ele nos escolheu neste mundo para sermos luz, número 1. Número 2, para que através de nós, os loucos, os fracos, os desprezíveis, os vis, para que através de nós a palavra dele fosse pregada a este mundo. A Bíblia diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Atos 17:6, eles disseram: aqueles que têm abalado o mundo chegaram até nós. Referindo que aqueles que têm pregado no mundo, têm abalado o mundo com a mensagem de Jesus, tinham chegado a Atenas. Então, amados, Deus nos escolheu neste mundo para sermos luz e para pregarmos o evangelho de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo? A relação de Jesus e o mundo. A Bíblia diz, amados, em João, capítulo 1, versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aleluias. Olha o que a Bíblia diz: que o mundo foi feito por ele, por Jesus. E a Bíblia diz que o mundo não o conheceu. Mas não foi Deus que fez o mundo? Jesus estava na criação junto com o Pai, criando todas as coisas. Por isso que lá em Gênesis 26, quando ele foi fazer o homem, ele diz: façamos o homem. Está no plural, tem mais de uma pessoa. Provérbios 8:22 diz: no princípio Jeová me possuía, antes das suas obras mais criativas ali estava eu era o seu aluno e seu engenheiro, e folgava nas suas delícias. Ele estava no princípio de todas as coisas. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Ou seja, ele andava neste mundo e o mundo não o conheceu. O que me chama a atenção é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 13, quando diz que Jesus jejuou 40 dias no deserto, rodeado por feras. E o que tem a ver isso com a palavra, pastor? O senhor está pregando? É que ele no deserto caminhava e as feras por todos os lados o arrodeando. Mas as feras não fizeram nada para ele. Sabe por quê? Porque as feras conheceram o Criador. Mas quando ele chegou diante do bicho-homem, o bicho-homem o crucificou e o matou. Porque não conheceu. A relação de Jesus e o mundo, o propósito dele ter vindo a este mundo. João 1:29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para o mundo para tirar o pecado do mundo. Aleluias. Este foi o propósito dele vir a este mundo, para tirar o pecado do mundo. Aleluias.
João capítulo 12, versículo 24. A relação de Jesus e este mundo. João 12, 47 diz assim: aleluias. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, esse mundo está perdido, mas Jesus deu uma chance para este mundo. Aleluia. Nós continuamos pregando esta mesma palavra dele, mas o propósito dele foi tirar o pecado deste mundo e salvar o mundo. Aleluia. Nós que já reconhecemos, nós que já o aceitamos, amados, esse processo está sendo feito na nossa vida, o pecado está sendo tirado de nós e nós estamos sendo preparados para ser salvos nesse mundo. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo em relação a Satanás? A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 11, diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. Quando a Bíblia diz que ele está julgado, porque ele já foi julgado, tanto ele quanto os demônios. Eles já foram julgados. Então, Jesus reconheceu Satanás como príncipe deste mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, se você puder, acompanhe, para você entender que o que eu estou falando para você está na Bíblia. A Bíblia diz em João 5 e 19, 1 João, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Aleluia. Em alguma tradução diz jaz no maligno. Ou seja, já está com o maligno. Em Mateus 4, 8, na tentação de Jesus e 9, Mateus 4, 8 e 9, a Bíblia diz que Jesus, na última tentação que ele foi tentado, ele foi levado a um alto monte. E Satanás mostrou para ele todos os reinos do mundo. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Daí Jesus repreendeu ele dizendo: está escrito, somente ao teu Deus servirás e adorarás. Mas olha para mim, Jesus não disse para ele: mentira, você não pode dar o que não é teu. Jesus não disse que ele estava mentindo, porque o que ele estava oferecendo, ele tinha poder de dar. Não entendi, pastor. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, que o mundo jaz do maligno, é dele. Ele disse a Jesus: todos os reinos são meus, e eu te dou se tu prostrado me adorares. Todos os reinos estão no domínio de Satanás. Ele comanda este mundo. O que ainda impede, amados, um poder maior, uma ação dele maior neste mundo, se chama a igreja e o Espírito Santo. É o que está oferecendo resistência. Senão já estaria, digamos, tudo aí já. Os homens já seriam mulheres, as mulheres já seriam homens, e estaria tudo numa bagunça total. O que está ainda restringindo ele, a sua ação, é o Espírito Santo e a igreja. O mundo era para ser do homem, mas quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, eles passam este poder a Satanás. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo? Marcos 8,36, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Aleluia. Ainda que o diabo te ofereça o mundo todo, o que adianta em você perder a sua alma? O mundo inteiro não seria suficiente para pagar o valor de uma alma. O que ele está oferecendo, o que ele dá, ele tem legalidade para fazer. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Porque o que é meu e seu, se você não dá um glória agora, eu juro que eu não prego nunca mais. Glória a Deus. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e pega a sua alma. Se você não dá um glória do que eu vou dizer agora para você, eu estou pregando hoje literalmente para os bancos, para as cadeiras, porque você não está prestando atenção. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25, 34. Aleluia. Mateus 25, 34. Então, aqui fala do juízo final. O título do texto. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Sabe o que significa isso? Antes desse mundo existir, o que é para mim e para você já foi preparado. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. O diabo oferece, amados, o que é dele, o que ele tem legalidade. Só que o que ele está oferecendo, irmãos, para nós, Deus, o que é nosso, o que é para nós, já foi preparado antes de Deus criar o mundo. Isso se chama a onisciência de Deus. Deus sabe de tudo. A pergunta é: você vai querer o que o diabo está te oferecendo, ou você vai querer o que Deus já preparou para você antes de existir o que o diabo está te oferecendo? Antes daquilo que o diabo está oferecendo para você, Deus já fez para você o que é seu. O que é para você, Deus já fez. O que a Bíblia nos ensina sobre o mundo? João 14, 17. O Espírito Santo que você tem, que você recebeu, o mundo não pode receber. A Bíblia diz em João 14, 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita em vós e estará. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo que Deus nos deu, o mundo não pode receber. Aí que eu digo, tem uns movimentos por aí, né? Tem um movimento por aí na Igreja Católica chamado Movimento Carismático, onde as pessoas estão adorando Maria e estão dizendo que estão sendo batizados no Espírito Santo e falando a mesma língua que nós falamos. Eu afirmo para você, e ainda que você queira dizer que é julgamento, pode ser julgamento. A Bíblia diz que nós havemos de julgar o mundo. Eu já vou mostrar para você. Não é o Espírito que nós recebemos, porque o Espírito que nós recebemos é o Espírito da verdade, e quem o recebe, amados, a mentira não prevalece mais. A mentira pode até chegar muitas vezes primeiro do que a verdade, mas quando a verdade chega, a mentira acaba. O que a Bíblia nos fala sobre, nos ensina sobre o mundo? Mateus capítulo 13,
versículo 40 e 49. Mateus 13, 40 e 49. Diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Outra tradução diz: no fim deste mundo. 49 diz assim: assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. A Bíblia afirma que este mundo tem um fim. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Este mundo está se caminhando para um fim. Para um fim. Aleluia. E nós estamos caminhando para a eternidade. Sabe o que significa isso? Nós estamos caminhando para algo que não tem fim. Alguém foi querer explicar sobre a eternidade. Alguém está falando sobre a eternidade numa classe de aula para os seus alunos, e um aluno disse: pastor, me explica, me mostra algo que possa ilustrar a eternidade. Ele pegou um globo da terra e colocou sobre a mesa, e pegou uma formiguinha e disse: imagine que esse globo seja realmente a terra. Quando esta formiguinha dar a volta em todo o globo da terra, agora apenas começou a eternidade. Imagina uma formiguinha dar a volta no globo todo da terra, uma volta ao mundo. Aí começou a eternidade. Para explicar que a eternidade não tem fim. Alguém foi explicar sobre a eternidade para alguém, e havia uma grande pedra, mas uma grande pedra, e pousou nela um pássaro, e o pássaro passou o bico de um lado e do outro, e voou. Pois a pessoa disse: quando esse pássaro, ou os pássaros, de tanto passar o bico nesta rocha, ela se acabar, apenas começou a eternidade, porque a eternidade não tem fim. Mas o mundo que nós estamos vivendo está caminhando para um fim. O que a Bíblia nos ensina, para encerrar, sobre o mundo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura sois indignos de julgar as coisas mínimas? Está falando sobre irmãos que vão contra o outro em juízo, mas a Bíblia está dizendo o seguinte: que nós haveremos de julgar o mundo. No dia que esse mundo for julgado, nós estaremos lá auxiliando Jesus nesse julgamento. O mundo será julgado pelos santos. Pelos santos. Provavelmente vai ser mais ou menos assim. Os pecados serão revelados e Jesus vai dizer para a igreja: o que está escrito na minha palavra? Na sua palavra está escrito que o salário do pecado é a morte. Jesus vai revelar os pecados, vai mostrar os adultérios, prostituição das pessoas, e Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer: o que está escrito na minha palavra? Que os adúlteros e os que se prostituem não herdarão o reino dos céus. Nós julgaremos um dia este mundo. E você está preocupado com o julgamento que ele faz para você? Os julgamentos que o mundo pode fazer contra a nossa vida não pode nos condenar. Mas um dia, se não se arrependerem, serão condenados pelos santos. Amém? Amém. Que você possa ter aprendido um pouco sobre o mundo e o nosso papel neste mundo. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor.